Fala aí, pessoal. Ó, estamos aqui em mais um podcast Alta Voltagem. Eu sei que vocês estão vendo aí, pô, o Rafa não veio aqui, mano. Me abandonou, né? Infelizmente aí, né, Rafa, você tá aí, mas você vai curtir aí. Tô com convidados aqui especial, ó. Primeiro casal a vir aqui no nosso podcast, primeiro casal, tá? Após eles se casarem aí, vão contar a história deles aqui. Eu vou apresentar para vocês, mas antes vou agradecer todos os patrocinadores. Não vou falar os nomes, mas muitos já sabem, todos os patrocinadores aí. E vamos cair para dentro. Bem-vindo mais uma vez o Onete Júnior e Shirley. Senhor Onete. Bem-vindo, senhor Onete e senhora Shirley agora. Senhor Onete e senhora Shirley, bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui, né? Obrigada. Estamos muito felizes. Quero que eu nem vou chamar muito o Onete, porque o Onete já veio aqui, mas eu quero assim, a Shirley ela tem um livro, como que é o nome do livro, Shirley? E ele disse: não desista. E ele disse, não desista, tá? Então vocês que estão aí em casa, clica lá depois, vai ter o Instagram dela aí, a gente vai colocar. Clica no Instagram, lá na bio dela, provavelmente deve ter já. E aí vocês vão lá e compra lá também, tá bom? Vamos lá. Onete Júnior e Doutor Onete Júnior, Doutora Shirley. Vamos lá. Começa com o Onete aí, sei que já faz um tempo que a gente, né, não se vê aí também, mas o Onete já é da casa, a gente já trouxe uns convidados aqui também. Bora lá. Primeiramente, queria agradecer o privilégio, né? Uma honra de poder estar sentado à mesa. Eu sempre gosto dessa referência porque eu acredito muito que a mesa é lugar de aliança, de relacionamento. E o relacionamento que eu tenho com você foi construído, né? Sim, Depois de uma mesa, depois de ter ali um momento de qualidade. E para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje, principalmente com a minha esposa, que é um privilégio muito grande. E a gente já quer aproveitar o embalo e o ensejo. Nós somos o primeiro, e isso se torna profético, o casal estar aqui. amém, Eu tenho amém, certeza que esse podcast ele vai alcançar as famílias, amém. ele vai alcançar os casais com nossas Eu histórias. acredito. Eu acredito muito que o podcast ele dá voz para quem tem histórias de superações que impacta Sim, e conecta outros casais, é outras isso mesmo. famílias e outras pessoas. Então, pessoas que sentam aqui nessa mesa e vão sentar nessa mesa, eles vão gerar um impacto tão grande nessa geração e nessa nação, através da sua vida, Amém, através do Rafa, porque eu conheço você, eu amém, conheço seu coração, conheço sua índole. Eu lembro muito bem amém. no dia que a gente foi lá no shopping, né, na inauguração do seu livro, né? No Sim, lançamento do seu livro. Então ali a gente pôde celebrar junto, né, amor? De sim. poder compartilhar aquele momento especial na sua vida, por conta de todo o carinho que a gente tem, toda a consideração. Então, meu, muito obrigado pelo convite. A gente está de férias, entre aspas, lua de mel, Sim, e você fez um convite, a gente não poderia deixar de atender esse convite. É uma honra para nós, né, amor? Com certeza. top, top. E a senhora Shirley agora, né? Conta aí um pouquinho dessa história. Como que foi conhecer esse homem de honra aí? Que eu falo que hoje, assim, eu tenho o Onete como irmão, né? Não como um amigo, que eu sempre falo isso, né? Amigos, né? Eu falo que eu não tenho amigos, eu tenho irmãos. Amigos era lá atrás, quando não tinha uma mentalidade, né? Que eu achava que muitos eram amigos, né? E como que foi, né, essa trajetória aí? E depois de um tempo, o Onete vir e falar assim, agora a gente vai casar. Como que foi? Como que foi o coração aí? Me conta primeiro assim da Shirley e aí já embala aí como que foi a parte do casamento, como que foi tudo isso. Eu conheci o Junho, né? Eu chamo ele de Junho. Eu tinha 14 anos de idade. E eu era só uma Uou, menina uou, quando a gente se conheceu. A gente se conheceu no bairro onde a gente morava. E a gente tava andando de boa, eu e as minhas irmãs. Não tinha muito o que fazer, né? Era muito menina pra estar em festa, essas coisas. Então a gente ia andar pelo bairro. Foi quando a gente passou por uma rua e viu ele com os amigos dele. Aí desde lá a gente foi conversando. aí você se encantou com o sorrisão, com o Ele jeitão sempre foi dele. de uma lábia muito boa. Ah, com certeza, com certeza. E após isso, vocês hoje, como que tá? Depois do casamento, depois dessa tomada de decisão de vocês terem se casado. Até chegar no casamento, Vocês passaram foram bons perrengues que a gente passou. todo casal, né? Todo É, casal passa, né?
Nós nos conhecemos, eu tinha 14, ele tinha 17. 17. E a gente tem 5 filhos juntos. 2 tá com o Papai do Céu, 3 tá aqui com a gente. Então, nesses 20 anos de idas e vindas, foram muitas histórias. Muitas pessoas que entraram, que saíram, pessoas com quem a gente se envolveu, tanto eu quanto ele. Então, a nossa história de 20 anos não é uma história bonita, fofinha, uma história de livro de contos de fadas. Não é assim. Mas é uma história de superação, realmente. É uma história, como eu posso dizer, uma história que Deus escreveu do início ao fim, mesmo com os altos e baixos, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou, a gente não tem dúvidas que foi o Senhor que sustentou nosso relacionamento, tanto de amizade, quando estávamos separados, quanto de amor e união, por nós e pelos nossos filhos. Até chegar o dia do casamento, foram muitos perrengues, muita coisa, mas eu acho assim que de verdade eu não mudaria nada. Talvez se eu tivesse mudado alguma coisa, hoje a gente não ia ter o conhecimento que a gente tem, a sabedoria que a gente tem, mas principalmente o carinho, o companheirismo e o amor que a gente tem um pelo outro. E é assim pela nossa família, né? Pelos nossos filhos. Porque é por eles que a gente Sim. voltou. Por eles que a gente colocou o orgulho no bolso. Né, amor? E muitos falam que os filhos não Influencia. influencia, Influencia. né? E eu também passei por isso, eu entendo assim, eu identifiquei, a gente se identificou, né? Por isso também passei, né, com a minha esposa. Mas se eu olhando hoje pro Onete, assim, ó, o Onete há 20 anos atrás e hoje o Onete que ele se tornou, o que que você me fala assim, ó, olhando pra ele, hoje vocês são casados, o que que você quer deixar esse marco, né? Pra que quem vem, a geração de vocês, as pessoas que estão lá, vê o que realmente, né, que muitos não acreditou, né? Eu acredito que muitos não acreditou, não. Esse casal não vai vingar, muitos falavam, né? Acredito também que era assim que falavam, né, de mim, da minha esposa lá atrás. Acredito que também aconteceu com vocês. E hoje, você olhando pro Onete de 10 anos a 20 anos agora, o que que você olha pra ele, o que que ele mudou, o que que de Ele 10 mudou anos pra muito. Ele mudou muito. Muito mesmo. Se conhecesse ele há 10 anos atrás, talvez para os amigos, ele continuou mesmo, cara, brincalhão e tudo mais, mas algumas marcas, algumas feridas, fez ele se transformar. E ele se fechou. Ficou um cara chato, ranzinza, sabe aqueles bem velho, bem chatinho? Esse era ele. Então ele mudou muito nesses 20 anos. Eu acho que show. depois que essa nova onda dele, né, de conhecimento, de autoconhecimento, fez ele sair da bolha em que ele estava vivendo, fez ele sair da depressão e ele se transformou naquele cara que ele era antes, cara por quem eu me apaixonei. Ele mudou, se transformou. Graças a Deus. Top. Isso aí pra vocês verem, né, galera, que realmente as pessoas, né, a gente em si, muitos não acreditam, né, o processo, tal, não aguenta o processo, né, né, que eu falo assim, as nossas mulheres, elas são anjos na nossa vida, porque muitas não iriam aguentar ao decorrer do caminho, né, mas assim, vocês suportaram, passaram o processo, e vocês também que deram força para que nós mudássemos, eu acredito assim, né, Onete? Se hoje, né, Onete, o que que você vê assim na Shirley que ela mudou de lá 10 anos, 20 anos pra cá, como que você vê hoje e o que que você tem assim programado pro futuro aí de vocês aí, que tem muita história aí pela frente. Então, quando a gente se conheceu, ela era uma menina, né? Muito bonita, por sinal, sempre foi bem encorpada. Então não parecia que tinha 14 anos. Ela me enganou, né? Primeiramente, ela me protegeu, porque se ela quisesse me denunciar, eu podia ser preso, né? Mas eu acredito muito que ela amadureceu com isso. As experiências da vida tornou ela uma mulher de verdade. Mas ela sempre teve essa índole e essa essência tendenciando sempre para ser uma mulher madura. A gente sabe, e de maneira espiritual, que a mulher ela tem uma representatividade muito grande na vida de um homem. Primeiro pela mãe e depois pela esposa. Ela representa o Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo de Deus seja feminino.
Pelo contrário, a força da mulher, ela vem do Espírito Santo, através do consolo e do conselho. Então, muitas vezes, quando a gente desobedece a mãe, a gente quebra a cara por causa disso. E é da mesma maneira com a esposa. Não que eu desobedeça a ela porque ela é minha mãe. Pelo contrário, a gente tem que ter uma unidade de linguagem para que a gente possa cumprir o propósito. Quando há interferência ou um ruído nessa comunicação, foi o que aconteceu com a gente. A gente separou 5 vezes e divorciamos uma vez, justamente por falta dessa afinidade ou alinhamento de comunicação. Então, o que eu vejo que ela fez durante esses 20 anos? Ela amadureceu bastante, teve sabedoria, ela tinha um orgulho muito de forma altiva. Então, quando ela colocou esse orgulho, como ela mencionou no começo, e nós botamos no bolso, a gente resolveu a nossa treta, os nossos BOs, a nossa comunicação de 31 de dezembro de 2021, que foi a última vez que nós voltamos, até hoje a gente teve uma briga. Uou. Então isso é muito Isso importante para as mulheres ter essa maturidade através da sabedoria. E eu gosto de mencionar isso, Abra, porque a Bíblia não menciona nenhum capítulo para o homem. Ele tem umas tarefas lá em Efésios para o sacerdote e para o pai. Alguns versículos. Mas ele separou o versículo todinho, o capítulo todinho de Provérbios 31, justamente só para ela. Porque ela tem importância na nossa vida. Eu sou um ex-dependente químico, então eu não venceria a droga se não fosse ela. Eu não superaria 5 separações e um divórcio se não fosse ela. Essa maturidade dela. Porque se ela continuasse orgulhosa, continuasse uma menina, a gente ia continuar brigando e a gente ia continuar se separando. Então, no dia 27 de julho, o último agora que a gente casou, o dia do sim, para esse dia do sim chegar, a gente passou por vários nãos. E não muito difíceis de ser superados. Mas para honra e glória do nosso Deus, nós conseguimos, Amém. né, amor? Amém. Uou. E ao decorrer aí da festa, né, mudando um pouquinho de assunto, como que foi essa experiência aí, né? Vocês se casarem ali, fazer a união. Eu sei que teve todo um preparo, né? E eu acredito que vocês tenham visto Deus a todo momento. Sim. Como que foi isso, né? Como que foi isso, Shirley? Quais os sinais que vocês pediram, né? Porque para que as pessoas lá de casa elas realmente assim veja que, né, que Deus ele tá no negócio, né? Quando você se propõe, quando você tem um propósito, quando existe o casal, né, que é o homem e a mulher, né, que não é o que muitos estão pregando aí fora e o que a gente vê, né, mas que o homem e a mulher em si, como que ao decorrer do casamento aí, esses sinais que você tem visto, né? Eu acho muito importante isso. Eu sei que às vezes é um particular de vocês, mas eu, assim, tempos que eu já tô sensível a alguns sinais, sabe? Tipo, eu capito algumas coisas e eu falo assim, ele tá aqui, sabe? Ele tá aqui junto com a gente, Sim. sabe? Né? E até o Net falando assim, eu sinto a presença dele aqui. Claro. Você falando, eu sinto a presença dele aqui. Porque muitos casais têm que ouvir isso, né? Muitas famílias têm que ouvir isso, né? Então fala aí pra gente aí, conta aí pras pessoas quais foram os maiores sinais que vocês tiveram aí nessa trajetória. Primeiro, assim, o nosso casamento ele foi muito, muito rápido. A gente passou 1 ano e 3 meses em Alphaville, Barueri. Então, no dia 28 de janeiro, a gente voltou para nossa casa, para Manaus, por um propósito, que a gente está lá por um período. Então, no dia 10 de janeiro, quando a gente voltava de férias de Fortaleza para São Paulo, a gente decidiu voltar para Manaus. Então, uma coisa que a gente tem muito em comum é unidade de linguagem. Então, se eu sinto, ela sente, a gente sente paz. Pronto, fechou, acabou. Decidimos, 18 dias depois, nós estávamos em Manaus. 18 dias depois, eu falei para ela, nós vamos casar. E nós tínhamos casado um dia anterior aqui no civil, né? Eu quero fazer menção ao Du, obrigado, Du. Você foi importantíssimo Top. para esse processo ter acontecido. E aí, de lá para cá, a gente começou a planejar, né, amor? Então, como eu e ela, a gente é muito detalhista no sentido de surpreender através dos detalhes, a gente programou a nossa festa de casamento através de oração e jejum e os detalhes para que a gente pudesse realmente sentir Deus. Primeira coisa que a gente fez como decisão, a gente fez a nossa cerimônia na virada do dia. E isso tem uma importância muito grande para nós, porque quando Deus vinha falar com Adão, ele vinha na virada do dia. A virada do dia fala de relacionamento, de mudança de estação, de mudança de ciclo. Então a gente fez menção disso. A gente fez alguns atos proféticos, entrou a Bíblia, entrou
o azeite, o vinho, entrou uma lâmpadazinha que a gente fez exatamente na virada do dia, às 6h05, 6h10 da tarde, que lá em Manaus é um pouquinho mais, demora um pouquinho mais para virar o dia. Então a gente pôde perceber ali nesses pequenos detalhes, nesses sinais, que a gente sabia que Deus estava presente. Tanto é que o maior, foram dois momentos muito mais impactantes. O maior foi o primeiro convidado de honra de uma cadeira muito bonita de um trono, foi Jesus. A Uou. nossa festa não seria a nossa festa. O nosso casamento não seria o nosso casamento. A minha vida não seria o que eu sou. E ela também, junto com a nossa família, se não fosse por causa dele. Então o segundo foi que a minha mãe, faz 14 anos que ela faleceu. Foi uma mãe também, enquanto em vida, para minha esposa. Foi onde meu primeiro filho, que é o Caio, que tem 17 anos, teve o privilégio de conhecê-la. A gente fez uma homenagem a ela também. Então foi o momento ápice do nosso casamento. Perdendo somente para a entrada da noiva. Então, assim, esses sinais, esses atos, esses detalhes, Abra, compilados juntos, eles fazem com que nós tenhamos um coração muito grato. Porque se não fosse a misericórdia e a graça de Deus através da nova aliança, aos olhos humanos não tinha mais condições. A última separação durou 4 anos. Então, a gente fez menção de convidar o autor da vida, o dono de tudo, para que Uou. pudesse estar lá. E o segundo ponto foi a minha mãe, né, que está viva em nossos corações ainda. Eu tenho certeza que onde ela estiver, ela estava muito feliz, porque foi um dia que a gente quebrou ciclos comportamentais, maldições hereditárias através da nossa decisão. Eu quero dizer para você, pai e mãe, lute as lutas que são suas. Se você não lutar e guerrear as guerras que são suas, seus filhos terão que fazer isso. E essas guerras não são deles. Então a gente tomou essa decisão porque a gente entendeu o significado de uma família. Sabe por quê, Abraham? Existe um ministério que ele é atacado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Existe um levante espiritual, existe um levante social, emocional para deturpar os princípios da família. E a gente se É isso, levantou mano. e se disponibilizou a Deus para que a gente pudesse usar os nossos recursos, né, amor? Usar a nossa história, usar a nossa vida, inclusive o nosso tempo e a nossa Uou. energia para levantar a bandeira da família. Uou. Você tá doido, moço. É isso aí, galera. Pra vocês, né? É, isso que você falou assim cara, é muito. Além de ser família, é Deus, né, mano? Porque você já convidou ele pra estar dentro da sua festa. Então você já foi muito mais além, né? Vocês já estão com ele todos os dias. É que nem eu falo, quando você acorda ali, você já tá com ele todos os dias. Então, isso é extraordinário. E fora que muitos não acreditam na maldição, mas isso que você falou existe. Existe. Existe porque na minha família também existiu, né? E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, um casal extraordinário, né? Eu assim agradeço de Deus ter colocado vocês na minha vida, né? Porque além do livro que vocês foram, isso não é só um podcast, mas também eu deixo aqui, né, minha gratidão por vocês, né? Por vocês terem ido lá, ter me prestigiado e também, né, no jantar que a gente foi ali junto, né? E, cara, a Shirley, desde quando eu conheci, depois tivemos os eventos lá. Cara, vocês são top, é de tirar o chapéu, né? É, e eu não podia ficar sem que vocês viessem aqui. Quando você falou que ia estar aqui, aí eu falei pro Rafa, falei, será que. Eu comentei hoje, ainda até falei pro Rafa, falei, será que a Shirley vai ir? Que aí já dava pra fazer um podcast com o Onete e com a Shirley. E pra você ver como que as coisas se juntam, né? Porque quando Deus ele tá no negócio, automaticamente, né? O Rafa falou assim: não, o Onete vai ir, com certeza a Shirley já vai estar junto. Eu falei: então, com certeza vai ser um podcast de casal. Então, a gente não tava esperando, tá? Então, não tem nada programado. Eu não liguei nem Foi pro Onete, nem combinado. falei assim: ô, sua esposa vai. Não foi. Então, que para vocês entenderem que as coisas elas fluem quando Deus está no negócio, elas fluem naturalmente. Então, eu agradeço vocês de coração, tá? É a família de vocês, mas agora eu quero saber um pouco mais da história da Shirley, como que foi essa decisão aí, né, de além de casar com o Onete, sei que você tem o seu livro, fala um pouquinho dele,
para que as pessoas saibam a decisão que você tomou desse livro, por que que você escreveu, decidiu escrever, né? E com fé em Deus, você pode ter certeza disso, que você está aqui é porque Deus quer que você esteja aqui. E isso é tudo confirmação, é tudo que a gente vem pedindo. Eu e o Rafa, ele não tá aqui, né? O careca, você sente saudade dele. É uma conexão assim de verdade, de irmão. Aconteceu várias coisas, né? E a gente não precisa comentar aqui, mas Deus coloca realmente pessoas que vão ficar em nossas vidas. Pode passar o tempo que for, mas vai ficar. E quando a gente chega próximo, a gente sente a presença de Deus, né? E é aquilo, se a pessoa tá mal, a gente sente também, mas você vê que quando Deus tá ali, a gente sente. Então, eu quero agradecer vocês que a presença de Deus, ele tá aqui. E se não tivesse, pode ter certeza, o Neto me conhece. Meu coração, ele já fecha e eu não consigo. Mas pode ter certeza que vocês são aqui enviados de Deus também, para que a sua mensagem, a mensagem da sua família, Net, né? Em nome da família Onet, essa mensagem vai, com fé em Deus, vai para muitos lugares e salvar muitas vidas também, tá? Conta aí para nós a parte do seu livro, como que foi isso, essa experiência também, né? Bom, em 2018, eu perdi um bebê. Passei por um processo de curetagem. E nesse processo de curetagem, eles perfuraram o meu útero. E foram, o quê? Foram 29 dias, né? Foram 29 dias, 19 na UTI. Só que antes do 19 foram o quê? Mais um mês e pouco, indo para o hospital, voltando para casa. E depois que aconteceu isso, foi a primeira cirurgia, depois foi na segunda. Porque eu ia para casa, mas eu não estava bem. Só que eles não queriam a responsabilidade na mão deles, né? Então, me mandavam embora. Quando chegou um dia que eu não estava bem mesmo, de verdade, meu abdômen estava muito inchado. E eles tinham me mandado para casa. Eu ainda estava com febre quando eu saí do hospital, depois do processo de curetagem, né? Eles me mandaram embora, eu continuava com febre. Fiquei na casa da minha irmã, eu acho que um dia e meio. E depois minha mãe me levou de novo pro hospital, que fica lá no Iranduba. Aí de lá o médico escreveu uma carta à mão, pedindo para eles olharem com cuidado o meu estado. Porque eu estava com uma bactéria que tinha mais de 32 mil leucócitos, ou seja, estava muito alta. Então, passei pela cirurgia, foi a segunda. E no que eu passei, que eu costumo dizer para as pessoas, o que eu tive ali foi um momento com o Senhor. Eu não estava vendo Deus, mas só Ele para ter me tirado dali. Porque eu estava deitada na maca, na UTI. Tinha acabado de fazer a cirurgia. Só que o que parecia, assim, que eu estava dormindo. Porque eles estavam próximos de mim. Eu lembro dele, lembro de uma outra mulher, uma enfermeira, e lembro de uma outra residente que estava. E eles falavam que eu ia morrer, que não tinha mais o que fazer comigo, e que eles não podiam colocar isso na conta do hospital, essa morte na conta do hospital. Então eles iam dizer que o meu apêndice tinha estourado e tal. Falaram um monte de coisa. E eu tava ali, ouvindo tudo. Só que eles estavam tão próximos de mim que eu acho que eles pensavam que eu tava dormindo. Uou. Só que, além de eu estar acordada, não só no meu subconsciente, mas eu tava vendo eles. Só que eles olhavam pra mim e me viam dormindo. Então, se não foi Deus naquilo, não sei quem foi. Uou. Não existe outra coisa. Quando eles me levaram para a sala do pós-operatório. Quando chegou lá, eu estava muito inchada. Eu não lembro de muita coisa, mas do que eu lembro foi da minha mãe entrando e ela colocando a mão na boca porque eu estava muito inchada. E eu chamei ela. Eu disse, mãe, eu ouvi isso e isso lá deles. É melhor vocês me tirarem daqui. E ela falou assim, eu acho que tu tá com um efeito da anestesia, Delirando, né? tá delirando e tal. E eu disse assim, não, mãe, pergunta daquela moça ali, porque ela tava lá em cima. Aí ela chamou a moça e perguntou. Aí ela falou, tudo que a sua filha tá dizendo é verdade. Se eu fosse vocês, eu tirava ela daqui. Aí eu só lembro da minha mãe saindo, eu acho que
correram, né, da sala para a cozinha para poder me tirar daquele hospital. E me tiraram. E eu fui pro Platão, que é um hospital que fica lá no coisa, fui pra UTI do Platão. E na UTI do Platão eu vi muitas pessoas morrerem do meu lado. Eu acho que foi uma das coisas que mais pesou, assim, entendeu? Pra mim. Porque parece assim que todo dia morria uma. Eu fiquei, acho que uns 5 a 6 dias lá. Foi quando eu comecei a fazer Hemodiálise. a hemodiálise e tal. E não baixava, não baixava. Então eu fazia muito procedimento. E aquilo doía muito em mim. E depois me mandaram para outro hospital, de lá me mandaram para outro, depois me mandaram para outro. Até eu chegar no Balbina foi quando começou, né? A cirurgia, o restante das cirurgias. E de lá do restante foi quando eu fiquei aberta durante uns 4 dias. E eles colocaram uma tela e tudo mais. Eu fiquei 4 dias aberta. E lá teve, assim, muito diagnóstico negativo. Um que não queria me operar, porque eu ia morrer. O outro, porque eu tava tão podre por dentro que eu tava me desfazendo. O outro que eu sangrava demais. Não tinha como. Então, eu era aberta e fechada praticamente todos os dias. Até eu chegar a fazer a 5ª cirurgia, foi quando eles me fecharam. Só que quando esse período que eu tava aberta durante os 4 dias, teve um culto, não foi um culto? Para orarem pela minha vida, né, na igreja da minha mãe. E depois desses 4 dias, o médico foi lá e foi para me fechar. E meu pai pediu para ele me operar, porque nem o médico queria me operar. Ele falou para mim, olha, eu posso até te operar, mas eu vou ter que tirar teu útero e tal. E eu disse, não, eu só quero ficar viva. Por mim, tudo bem, pode tirar, só quero viver. Eu precisava viver. Eu tive um sonho lá dentro. Nesse sonho eu conversava com Jesus, inclusive esse é a capa do meu livro. Vamos supor que eu, como é que diz? Coloquei na capa o sonho, né? Representou isso, Sim. o meu sonho. Eu tive esse sonho lá dentro, eu tive um sonho com os meus filhos, que era de quem eu mais sentia falta. Porque foram 29 dias sem ver a luz do dia, trancado dentro de um hospital. E depois desses 4 dias, ele foi lá, me fechou. Ele disse que eu tava sequinha, que eu tava... Parecia assim, nada tinha acontecido comigo. Tava limpa. E esse mesmo pastor que fez o culto pela minha vida foi o pastor que fez o nosso Vocês. casamento. Acho que não Né? podia, Da honra que tem honra, não é podia isso ter mesmo. sido outro, né? Ele conhecia muito a nossa história, conhecia a minha mãe. Então, depois desses 4 dias, ele me fechou, fui para casa. Ainda foi um período de recuperação e tudo mais. Nessa época, eu e o Júnior, a gente ainda estava separado. Foi um período assim que eu queria, mas não queria. Eu achava assim Indeciso. que se eu Tava voltasse era indeciso. porque eu tava sensível demais e tal, então Sim. esperar mais um pouquinho. Já era E, Deus trabalhando, né? e foi muito difícil para mim falar sobre isso. Tanto que muitas pessoas oraram pela minha vida, muitas pessoas se mobilizaram. E eu dizia que eu ia em todas as igrejas contar meu testemunho. Em todas as igrejas daquelas pessoas que tinham orado pela minha vida, eu ia em todas. Eu dizia. Só que era muito difícil para mim falar sobre o assunto. Era muito difícil para ele falar sobre o assunto, para minha família falar sobre o assunto. Porque era uma Porque coisa perdeu assim um filho. que deixou muitas marcas, né? Além de ser uma história, querendo ou não, feliz, mas era Mas uma é uma história história muito triste. triste. Porque o que eu vivi dentro do hospital não está escrito. Eu vi demônios dentro do hospital. A enfermeira também viu, saiu correndo, gritando, chorando. Então foram muitas coisas, não foi pouca coisa, foi muita coisa que eu vivi lá dentro. Muita Uau. coisa eu lembro, muita coisa eu não lembro, o que ele fala, o que a minha mãe fala, o que as outras pessoas falam. E depois que eu saí, eu não consegui ir em todas as igrejas. E foi muito difícil para me contar essa história. Até no dia que a gente conheceu a Maiara, que foi Sim, quem. sim. Ô, Mayara, um abraço. Obrigado. Top. E ela na minha cozinha, conversando comigo, acho que foram umas 5 horas de conversa. Uou, Eu consegui contar a história para ela, chorando, parando de chorar, chorando. top. Contei toda a história para ela. Aí depois o Júnior tinha combinado comigo, né, da gente fazer e tudo mais esse livro. E eu senti confiança nela. Assim que a gente sentou para conversar, eu senti confiança nela e contar tudo para ela. E eu falei para ele, eu disse, eu vou fazer o livro porque eu sei que aonde eu não for, meu livro vai. Uou. E depois que eu morrer, o meu livro vai continuar.
Então, isso para mim é o que mais importa. Porque não é só essa geração que vai ouvir. As próximas também. Outras pessoas em outros lugares, pessoas que viveram, passaram por isso, que viveram histórias parecidas. Que, assim como eu consegui, eles também vão conseguir. Assim como eu superei, eles também vão superar. Porque depois que eu saí, eu ainda tive que passar por um processo difícil de ansiedade e depressão. Pânico E do medo. mesmo assim, pânico do medo. Então, mesmo assim, eu consegui, eu venci. Não só por mim, mas pelos meus filhos, pela minha mãe, que tinha perdido a mãe dela no mesmo ano. Então, o livro foi feito para eles, para o meu marido, Uou. para os meus familiares e para muitas outras pessoas que vão ler, que leram, que já me passaram feedback, que tá assim, ó, tu lê, aí tu passa pro outro. Porque, tipo assim, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ver. E olha que ele não Top. tem nem, vamos supor, 50%. Não consegui Top. colocar lá dentro, entendeu? Tudo, né? Não consegui Tipo, colocar tudo. é a segunda edição, então. Top. Foi difícil, mas é isso, É é ele. difícil para quem não escreveu, né? É, Para quem não escreveu o livro ainda assim, é bem complicado. Para quem escreveu já sabe como que é, mas tem coisa ali que você sabe que é o tocar de Deus mesmo. é. Acho que é isso. E para quem vocês não estão vendo, ela tá falando eles, mas eles estão aqui nos bastidores, os filhos Vem aqui, da Kaique. Só dá senhora um oi Shirley. aqui. Vem aqui Só dá um oi aqui, vem. o Kaique. O Caio, o Kaique, Vem Shaira. aqui, ó, pra vocês aparecerem aqui. Os Dá um três oi filhos, aí. pra vocês aí que estão em casa, você vê que a história dela. Abaixa um pouquinho, abaixa, Kaique. É a minha Só pra vocês escadinha. Dá um aparecerem aí. oi. Vem pra cá, você. Nossos Aí, preciosos. ó lá. Eles Nossos aí, porquês. tá? Abaixa um pouquinho, Kaique. Mais um pouquinho, mais. Aí. Então, o que acontece? Eles é a bênção, né, de vocês, da família. Então, para que vocês vejam que realmente vocês que estão em casa, a família é isso daqui, é o amor, é o carinho, né, a compaixão e a história de vocês que com certeza, né, lá na frente a gente pode não ver, a gente vê já acontecendo, né? Mas lá na frente, seu livro, a história de vocês, que eu acredito que a história de vocês já dá um livro. Vamos fazer o Eu não próximo sei livro. se vocês já pensaram, mas já dá um livro, porque eu e minha esposa, né, eu tava comentando com ela, né, esse dia também, falei, cara, a nossa história dá um livro. Porque existe algumas coisas que muitos, né, passaram o que você passou o que o Net passou, né, e não acredita às vezes, ou tem essas indecisão, e às vezes precisa de uma luz, Sim. que é o que você teve um encontro com o Senhor, né, e muitos não entendem. Então, agradeço, Shirley, né, por você compartilhar, porque eu sei o quanto é difícil, Sim. né? É assim, quando a gente vai falar, né, da gente, expor, né, às vezes a gente meio que trava, e não é porque Deus não tá usando, não é isso. É porque a gente tem que tomar cuidado com o que outras pessoas lá na frente vão ouvir. Então não é isso, tá, galera? É pra vocês entenderem que muitas vezes a gente pensa antes de a gente falar, por quê? Porque é outro ser humano, é outras vidas. Não é que nem muitos chega e E fala, não querendo tá ou nem não, aí. contar a nossa história é reviver tudo de novo, né? Sim, e E para aí, quem já passou para por quem já isso, é passou, complicado. para querer voltar É, é difícil, é. né? Então, é isso. E me fala aí o que que vocês estão planejando aí, a família. Vocês vieram para São Paulo, né? Passar a lua de mel. Já Família e Mel. família e mel, né? Eu vi que vocês passaram nos lugares top aí e tal. Conta como tá sendo essa experiência, né? Para as pessoas que muitos não. Acredito que muitos, Shirley, né? Tem casal que tá junto e não casou e não passou por isso, né? E não tem essa experiência. Não é que eu quero saber muito, mas que você entenda isso. Porque tem casal que fala, pô, mas será que, né? Às vezes olha e fala, mas tá muito distante isso da minha realidade, tá muito, né? Que eu acredito que eu pensava assim, uma época você pensou assim, o Neto pensou assim. Então, conta aí um pouco mais. Sei que a mulher, ela é assim, é mais detalhista que o homem, então por isso que eu pergunto pra você, tá bom? Quando a gente, quando a gente voltou, teve realmente alguns questionamentos.
será que ele vai dar certo? Será que eu não vou separar de novo? Inclusive do nosso filho mais velho. Ele já não acreditava mais. E ficava, mas como é que é? Depois de 4 anos separados, tu tinha outro relacionamento, ele também vai ficar aquela coisa de jogar na cara um do outro. Mas não, a partir do momento que a gente voltou, a gente falou assim sobre o passado. Mas a gente não ficou jogando na cara um do outro. Foi mais para acertar algumas coisas. Espelho não existe. Sim. Então, desde lá, a gente tem vivido pra gente, pra nós dois e pros nossos filhos. Então, tem coisas que ele vai sozinho, tem coisas que eu vou sozinha, mas a maioria das vezes em que viajamos, em que saímos, nós temos que estar juntos. Porque não é um casal se ele tá para um Sim. lado e eu para o outro. Precisamos estar juntos. Não é família se eu tô com meus filhos para um lado e ele tá sozinho para o outro, ou então vice-versa. Precisamos estar juntos e mostrar para os nossos filhos que o que a gente viveu no passado e que a gente está vivendo agora são coisas que precisávamos viver para ter o amadurecimento que temos hoje e para mostrar para eles e para quem mais está à nossa volta, inclusive nossos familiares, que apesar do passado que eu tive, do passado que ele teve, o nosso amor continua o mesmo, acho que até maior, e o respeito também. Uou. Então a gente tem feito atividades juntas, procurado estar mais juntos, conversar mais, orar todas as noites pela nossa Uou. vida, pela vida dos nossos filhos, dos nossos familiares. Quando a gente pensa em sair, viajar, que a gente às vezes viaja sozinho, pra gente é ruim, porque estamos acostumados com eles. Entendeu? Então ele falou, não, se eu for viajar, se eu não for com vocês. Por isso quando a gente veio, Sente falta no veio o comboio, entendeu? Tá todo mundo aqui. show. Porque a gente quer isso. Top. É possível. É possível a gente continuar daqui pra frente, de onde a gente parou, há Uou. 4 anos atrás, vivendo feliz, em harmonia. Ah, vamos conversar sobre tal coisa do passado, tal, pra ajustar? Vamos. Mas sem brigar, sem jogar na cara um do outro. A gente Uou. não precisa disso. E outras, já que a gente decidiu voltar, então vamos viver em harmonia. Porque eu também não vou voltar para viver em pé de guerra. Uou. Então isso é a gente sair junto, compartilhar as coisas, vivenciar momentos juntos, para a gente tem sido de uma importância gigantesca. Tem sido importante para a nossa vida, para a nossa conexão e para os nossos filhos, que é a coisa mais importante para a gente, é isso. E tem outro Uou. detalhe, Abra, que eu lembrei agora há pouco, ela falando do nosso casamento, que a gente não aceitou. É inadmissível para nós, na realização do nosso casamento, foi os atrasos. E tem uma significância espiritual muito grande. Porque como a gente já passou nessa história que superamos de atrasos de vida, a gente queria quebrar ali esse ciclo de atraso. Então a gente tem um problema muito sério com o relógio, então a gente se preocupa de chegar no horário, de poder antecipar o horário, de não chegar atrasado, porque a gente entende que quando a gente está vivendo isso, a gente está repetindo aquilo lá que a gente já passou. E quando eu digo maldição hereditária, é que os pais têm um poder muito grande. Toda figura de autoridade, professor, pai, pastor, padre, que são maldições, maldição, malditas, as palavras mal colocadas. Então, durante muitos anos, a gente, de maneira imatura, de maneira até inocente, ignorante, a gente falou muitas coisas. Então, quando a gente quebra o ciclo de maldições, é de palavras malditas, de palavras mal colocadas, de palavras no momento da raiva. Então, quando a gente alinhou essa comunicação, a gente superamos todos os nossos desafios. Tudo isso a partir de uma decisão. Porque o amor é através da decisão e o perdão também. E só para deixar bem claro, a doença que ela teve foi chamada sepsis. A sepsis, ela mata mais do que o câncer. A cada 2 pessoas que morrem, que pega sepsis, uma morre, então ela foi a sobrevivente. Então, por isso que a gente fez menção de deixar esse legado através de um livro, para dizer que a gente é escritor, que a gente Não. É só para compartilhar a história. A gente está tendo privilégio hoje no podcast, por conta da nossa agenda. Mas no dia a dia a gente não tem esse privilégio de parar a nossa vida e contar a nossa história. Então, eu até te agradeço por isso. Agradeço a Mayara, porque escrever um livro é um processo de cura. E para a Shirley foi nível hard. Porque ela viveu esse processo de cura no início, durante e depois que ela escreveu o livro e até hoje quando ela fala. Ela não gostava de tocar nesse assunto. Então você é um privilegiado. Primeiro, porque é a primeira vez que ela está falando no podcast e é a primeira vez que ela está falando do livro dela de forma aberta. Então, parabéns, obrigado. Deus E abençoe. esses detalhes de falar sobre
esses atrasos, a gente ressignificou isso. Porque o que a gente passou não tem como mudar, Abraão. Mas a gente tem como dar um novo significado para isso. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é o que a gente está vivendo, a gente está vivendo a graça. A graça, o que que é a graça? Para a gente entender de uma maneira não religiosa. Tira essa maneira religiosa, de uma maneira natural. Porque, querendo ou não, a Bíblia, sem nada, de forma espiritual ou não, ela é um manual da vida. A gente compra uma TV, ela vem um manual. Compra um microfone, tem um manual. O ser humano também tem um manual. Sim. Então lá ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que que é a graça? A graça é um favor imerecido, Abra. Eu não merecia ela. Por isso que a Bíblia lá, ela sempre vai se complementar. Ela diz que quem encontra uma esposa, encontrou o favor do Senhor. Ou É seja, eu fui pesado isso. favorecido. A sua esposa é um presente. A sua esposa, marido, é um presente na sua vida. Cuide da sua esposa, porque um dia nós vamos prestar conta. Cuide Isso da sua mesmo. família, porque um dia nós vamos prestar conta. Ah, eu não sei como fazer. Meu irmão, hoje existem ferramentas gratuitas de inúmeros níveis Sim. para que você possa ter uma instrução. E o que que a gente está planejando agora, que a gente já está fazendo? Hoje a gente anuncia no teu podcast, pela honra que Amém. eu tenho por você mesmo. A gente está abrindo uma mentoria para casais. Uou. E não é só para casais, é para solteiro que quer casar, é para casais que estão passando por problemas, desafios conjugais e familiares, e para você que está divorciado, para que não acha que não tem mais solução. Eu quero dizer para você que Deus é um Deus do impossível, de milagres, prodígios e maravilhas. E eu quero declarar, eu quero profetizar isso na sua casa, que não importa o que você esteja passando, a mesmo ato profético que nós fizemos no nosso casamento, da virada do dia, que seja uma virada na sua vida, que a luz entre na sua casa, que a luz chegue no seu coração, que resolva os seus problemas, que você se levante, homem, como um homem de verdade, e possa resolver os problemas com sua esposa através de um diálogo sem ofensa, sem julgamento, mas decidindo que o amor e o perdão é através de uma decisão. E uma decisão muda tudo, Abra. Muda. Você tá doido, moço. É extraordinário. É que vocês estão aí, mas vocês estão sentindo já. Acredito que daqui eu tô sentindo muito mais. E agradeço vocês, né? Você tá louco. É sem sombra de dúvida, né? A decisão. Muitas das vezes não é só da mulher, tem que vir do homem, né? Eu, a Net, sim, a gente pode falar, eu posso falar também, que a decisão tem que vir nossa, porque muitas das vezes nós, né, era manipulador, adicto, enfim. Então, muitas das vezes tem pessoas que não admitem, Sim. né? Tem vergonha, né? Tem vergonha de admitir que, cara, e admite, porque muitas das vezes é mais fácil você falar a verdade, que a verdade ela vai te libertar, Cura. né? Você chegar, conversar com a esposa e tal, e impor e pedir ajuda, do que você querer esconder, porque Sim. a maioria, né? E se a gente não falar isso abertamente, que muitos não querem falar, né? Não falam sobre isso, né? Acha que, nossa, cara, mas infelizmente, se a gente não falar, outros jovens, outras famílias que já estão passando e que estão vindo, né? Que os nossos filhos, com fé em Deus, graças eu dou a Deus, né? Porque Ele tá me ensinando a cada dia a blindar os meus filhos disso, né? Porque, e o Onete também, vocês também. Então, eu sou muito grato a isso, sabe? Não só por vocês estar aqui, mas pelo que vocês já estão falando, é tudo que meu coração já almeja, meu coração já sente, né? Então, isso é uma conexão totalmente diferente, que eu falo assim, é espiritual de verdade, né? Então, para vocês aí de casa, isso é bem forte, né? O que o Onete falou, o que a Shirley falou. Eu vejo ela compartilhando aqui. Eu lembro quando, né, a gente foi almoçar, eu até perguntei do livro, ela tava assim, não queria falar muito. Hoje você falou, eu assim, eu senti paz e senti que você, tipo, você tá no nível hard, parabéns, né? Parabéns de verdade, né? E é o primeiro podcast de muitos de vocês como casal, tenho certeza disso, né? Eu decreto isso na vida de vocês, o primeiro de muitos, aonde vocês entrarem aí, né? Vocês entrarem já, nem é com o pé direito que muitos falam, né? Mas com a espada na mão mesmo, né? E o que vem, vocês arrebentam aí, né? E é isso. Galera, tem mais alguma coisa, né, que você queira
complementar que você tá sentindo, não é nem que eu falo assim no podcast. Eu acho que aqui já se transformou em algo diferenciado, né? Parece que tem Então, câmera, né? o que que você sente aí, que você queira deixar um recado ainda, fora esse que você deixou, para os jovens, para as pessoas que estão lá, é, fora do casal, de casais, o que que você pode deixar assim para as pessoas de verdade, que fora o que vocês já passaram, mas o que que você sente no seu coração, né? Você deixar a mensagem e a Shirley também depois aí. Vou deixar uma mensagem como se eu tivesse. Eu tenho 38. Vou deixar uma mensagem, um conselho pro Paulo Neto de 18. Mas antes disso, eu quero falar sobre um adendo. A gente só consegue falar abertamente que eu superei o vício da droga, o vício da dependência química, eu só consegui vencer e superar cinco separações de um divórcio, porque eu entendi que uma ferida aberta, ela uma ferida fechada, ela se torna um ministério aberto. E que pessoas feridas, elas ferem pessoas, e pessoas curadas curam Cura outras pessoas. pessoas. Só que a cura, ela é um processo. Por isso que eu não posso ter vergonha da minha história, porque eu, por mim mesmo, eu não merecia. Mas quem fez por mim? Porque o amor ao próximo é entender quem é o amor que está aqui em mim. O amor que está em mim é primeiro sobre Deus. Amarás o Senhor teu Sim. Deus, independente do que você acredita, sobre todas as coisas. Como que eu sei que ele está dentro de mim? Quando eu entendi lá em Gênesis 1:24, que ele deu o sopro de vida nas minhas narinas. Se ele soprou a vida dentro da minha narina, ele está dentro de mim. Por isso eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu entendo que dentro de mim ele soprou a vida, ele soprou também dentro de você. Então, automaticamente eu consigo te amar como eu me amo. Então, não é sobre mim, não é sobre nós, Abra. É sobre ele. As pessoas me perguntam, mas como vocês conseguiram desenvolver uma técnica, uma habilidade emocional? Nenhuma. Porque do nosso jeito nós apanhamos 19 anos. Na verdade, 18, né? Mas daqui quando a gente botou na mão dele, a gente entregou na mão dele, a gente está vivendo o sobrenatural. Tá vivendo desafios? Estamos. Mas é passando pela prova e dando glória a Deus. Porque a gente sabe que o tamanho da guerra é o tamanho da vitória. O Paulo Neto, de 18 anos. Obedeça a seus pais. Cumpra princípios. Faça o básico bem feito. Se você deu sua palavra, honre. Chegue no horário. Essas 5 coisas básicas vai te levar a viver o sobrenatural. Em resumo, crê somente e você verás a glória de Deus. Tudo vai de acordo com a nossa crença. Crê em mim? Crê em ti? Crê nela? Não. Crê em Deus. Crê na vida. A fé de acreditar que a gente pode chegar aonde a gente quer chegar. Fazer o que a gente quiser fazer. Não por causa de nós. Porque lá em Efésios 1, desafio depois a ler, ele já diz que ele nos abençoou antes da fundação do mundo. Nos adotou, nos perdoou e nos deu sabedoria. Então ele já preparou tudo. Então a gente só precisa crer. E a gente vai ver a glória de Deus. Isso é o suficiente. Top, Bom, top. o Senhor, ele nos deu uma missão como casal, cuidar um do outro. E como família, cuidar dos nossos filhos. Dentro do nosso casamento, a gente fez, vamos supor que seja uma brincadeira. A gente quis criar um... Como é que é? Fazer o vídeo? Um documentário. Um documentário. Sobre o casamento em si. Por que que eu queria fazer isso? Porque quando fosse daqui a 10 anos, quando os meus filhos estiverem com filhos, eu quero que eles sentem na sala da nossa casa e assistam o vídeo com a gente. Porque aí fora estão deturpando o que é família, o que é criação de filhos, o que é relacionamento conjugal. E nós temos a missão, como pai, como mãe, de colocar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Porque o Senhor nos deu essa missão. E nós temos 3 filhos aqui. Você também tem seus filhos. E eu tenho certeza que o mundo está pregando aí fora, tu não quer para o teu filho. Tu quer os valores corretos. Tu quer aquilo que Deus colocou no teu coração, no coração da tua esposa. E nós fizemos essa brincadeira porque daqui a alguns anos nós queremos que os nossos filhos vejam o ato do casamento, da família, da maneira que deve ser.
como família, como filhos, como pai, como mãe, como homem e uma mulher de Deus. E eu sei que tudo que a gente tem feito por eles, Uou, não só por eles, mas pela descendência deles. Não é isso, amor? Com certeza, vai gerar um impacto, que é uma top. semente. Você tá doido. Ela falando isso, me veio um filme assim, ó, bem rápido. Eu acredito que, não sei, tomara que a gente não já não esteja aqui, esteja na glória, né? Pra, e que nossos filhos, né, vai estar bem firmado nisso. Mas vai acontecer realmente isso que você tá falando. Vai acontecer. De na televisão mesmo Escancarar, e né? escancarar. Já Querendo ou tá não, né? acontecendo, É por isso que e a vai gente precisa acontecer. levantar essa bandeira, É. homem de verdade. Entender o que que é a hombridade, de poder levantar não só a bandeira, mas ir pra guerra. Sim. Porque a gente faz isso pelos nossos filhos. Não simplesmente colocar nossos filhos na mão do mundo e dizer, Não, tá aí, é pelo com contrário. vocês. E Não. a gente entende também que as palavras são bonitas e convencem. Sim. Mas o que arrasta é o exemplo. E a gente conta a nossa história, o que nós passamos para ele. Para quê? Para eles poderem Isso saber o mesmo. caminho que É. se deve andar. Eu só posso ensinar Isso o caminho mesmo. para eles, Abra, se eu já passei por Isso ele. mesmo. Isso é fato, velho. Isso é fato. É o que eu, eu falo sempre, né? O Iago, né? Todo dia eu vou levar ele na escola. Eu não tive meu pai que me levava todos os dias. Então passei por um processo também. Sim, E no meio do caminho eu tenho essa conversa, sabe? É. Porque se a gente não tiver, infelizmente, Onete, sim, É. outros chegam convence. e convencem. Porque comigo foi assim, entende? Então, infelizmente, não é infelizmente, é felizmente, Deus fez eu passar pelo processo para que ele não Sim, passasse. exatamente. Eu vejo assim, eu poderia também não ter passado e ter escolhido não passar. Uhum. Mas Deus sabe de tudo, Deus sabe que Sim, o que poderia, né? Eu não tenho como prever. Hoje eu posso falar assim, não, eu tô aqui porque eu errei lá e Deus veio me ajeitando o caminho. Mas meus filhos não vão passar pelo mesmo. E é o que você falou, é decretar, é chegar ali e falar, não, ele não vai passar. Porque existe realmente uma maldição, os espíritos lá de trás, né? Que muitas das vezes vem acompanhando ali as famílias. E muitos não tem essa. Fala, cara, mas será que isso, cara, na Bíblia ali, tá ali, cara. Vai uhum. se tornar Entende? comum. Entende? Então é isso. Eu agradeço mais uma vez. Nós é que Shirley, agradecemos. você tá bala, mano. Você tá doido. Net, você também. Deus abençoe. Amém. Que a presença de vocês aqui, né? Que nem o Net falou, traga mais e mais casais aí, né? E que sejam levantados mulheres, homens de Deus e casais, né? Para ainda assim levar a palavra de Deus adiante e mostrar para a geração o que é realmente ser um casal, ter uma família de verdade, né? Que vocês estão prezando pela família. Muitos falam assim: ah, não, mas pô, apareceu o filho e tal. Muitos vão julgar, mas o que você tá fazendo aqui, que a gente fez aqui, muitas das vezes lá na frente, vão falar assim: poxa, olha lá, eles colocaram a família deles, porque você tá colocando sua família aqui em jogo, tudo em jogo. E as pessoas acham que não, que é só um podcast, é só. Não, tudo isso aqui, Deus tá fazendo intencional. Não é nós que queremos, não é eu, não é o Abraão, não é o Net, não é você. Mas isso aqui é Deus que vai fazer fluir. E eu acredito nisso. Viu, Net? Deus Ó, abençoe. você tem uma história pessoal para contar, como contou no livro. Assim como você tem uma história familiar para contar. Assim como o Rafa também tem uma história pessoal e familiar para contar. E a história, tanto a nossa história quanto a história de vocês dois, também servem para outros casais como cura e libertação na vida de homens e mulheres de famílias. Então, quem sabe, o segundo casal não é você, o terceiro não é o Rafa. Uou, com certeza, com certeza. Já, na verdade, já levantou, né? A gente tá aqui, já levantou, mas é, é que nem eu falo, né? Eu observo assim muito, né? Eu falo até que meu filho mais novo herdou isso. E eu vejo o quanto vocês evoluíram. É que muitos dali não vai conseguir, mas o quanto você evoluiu, Net. Quero te agradecer como amigo, como pessoa, né? Se eu tô vendo como pessoa, você imagina Deus, mano.
entende? Você também, imagina Deus. Então, isso que é o bom, sabe? É que antigamente a gente não tinha isso, né? É. Entende? A gente não enxergava isso. Muitos não vão enxergar, muitos não enxergaram Sim. isso, né? E a gente enxerga, porque a gente vivia uma outra vida. Então, hoje a gente enxerga e a gente tem que saber elogiar também os nossos, não é nem amigos, mas irmãos. Sim, Na validar, fé em né? Cristo validar. Porque da época que eu te vi, você tá 1000 vezes lá na frente, né? E a sua conexão não baixou nenhuma, né? A da Chile não baixou nenhuma, tá? Então, eu agradeço vocês, porque tem pessoas que o Onete sabe que eu sou assim. Se eu conversar, eu não sentir, cara, não sei. É um negócio que eu tenho, né? E a gente sabe que isso é uma conexão com o céu divino, tá? Então eu agradeço Eu vocês. que Deus agradeço. abençoe Nós pela família agradecemos de também. vocês, tá? Que Deus continue abençoando o negócio de vocês. Já é abençoado, né? E é isso, né? Deus abençoe, né? Para muitos que não sabem, eu conheci o Onete através de uma mensagem que ele vinha me mandando. E através disso gerou, Uma né? conexão de Uma propósito. conexão e um propósito, assim. Então, isso que de verdade é estar focado em Cristo, na verdade, né? Propagar isso, tá? E E não, só pra finalizar, só pra não perder o raciocínio, uma coisa que eu me lembrei aqui, cara. Eu tenho um amigo, toda vez que a gente ia usar droga, eu tenho certeza que era Deus que usava ele, porque ele dizia assim, mano, sabia que Jesus te ama? Aquilo arrebentava comigo. E hoje eu entendo que é verdade, porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não sei o que que você está passando, não sei qual deserto você está passando, nem qual vale da sombra da morte você está passando. Você está ouvindo aqui um ex-dependente químico, pegou um princípio de overdose, né, amor? Alguém que foi na UTI e que foi no vale da sombra da morte também. Dizendo para você que existe alguém que te ama mais do que qualquer outra pessoa e qualquer outra coisa no mundo. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, a única coisa que ele tinha de mais valioso, para que a gente pudesse ter isso aqui, ó. Fôlego de vida, cara. Valoriza isso. A gente tá falando que a gente não tá falando de dinheiro, a gente não tá falando de riqueza. A gente tá falando de prosperidade, prosperidade familiar, conjugal. Eu queria deixar essa mensagem porque eu senti no coração, sabe? Porque se a gente conseguiu, você também consegue, né, amor? Com certeza. Uou, A gente tá dizendo aquilo que tá no nosso coração e é de verdade. Porque tem muita gente que vai por aí nos podcasts, em palestras, contar só a vantagem. sim, E tá tudo bem. A gente preferiu andar na contramão do mundo. Então que Deus te abençoe, acredite. Aí não é o seu lugar, aí não é o seu destino. Seu uou, destino é o céu. É pra lá que a gente vai voltar. Amém. top, mano. Deus abençoe, velho. Isso é. Você tá louco. É, é só paulada, mano. Deus abençoe. Isso aí me toca, porque eu vejo o quanto o Onete e quanto Deus usa você, sabe? Isso é muito bom, mãe. É muito bom. Amém. Deus abençoe. E é isso, galera. A gente tá chegando no fim, mas que vocês compartilhem aí, tá? Eu peço que vocês compartilhem, sigam o Onete, Casal Onete, Shirley, Casal, né? Ficou legal. Casal Onete, Eu aderi. Shirley e o senhor Onete. Então sigam eles, compartilha aí vocês com a família, com aquelas pessoas que estão aí ainda no mundo das drogas, aqueles que estão passando por alguma dificuldade familiar, tudo compartilha, Ansiedade, né? ansiedade, Depressão. depressão e também aí o livro da Chile para aquelas pessoas também que estão passando pelo mesmo processo ou parecido que você aí viu, compartilha, tá? Isso você vai ajudar a salvar uma vida, tá? Ou se você salvar uma vida compartilhando, você pode ter certeza, Deus lá na frente ele vai te é, é,
não te dá em material, porque o pessoal hoje Galardão, né? pensa em material, mas ele vai te dar uma pedrinha lá no seu Galardão. galardão, tá? Então é isso. Tamo junto. Até depois do fim.